Amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3, por favor. Os irmãos estão muito tempo sentado, fica de pé um pouquinho. Isso. Pode descansar um pouco. Segundo livro de Pedro, capítulo 3. Já acharam? Capítulo 3, do versículo 1, a gente vai até o versículo 17. Ok? Versículo 1. Minha versão está assim. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambos quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que, há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água. Versículo 6. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, versículo 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu.
com a sabedoria que Deus lhes deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com os demais escrituras, para a própria destruição deles. Versículo 17 é que eu finalizo a leitura. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu estava meditando numa mensagem para trazer nesta noite, já pelo menos uma semana, e hoje Deus me despertou para um tema muito importante, que tem a ver com o nosso contexto, com o nosso tempo, com o tempo que nós estamos passando, com tudo que nós estamos vivendo, e acaba fazendo um paralelo com a festa de carnaval, e me fez chamar a atenção um ponto importante, para um ponto que eu venho observando, que por muitas vezes cai no esquecimento, ou falamos apenas da boca para fora. Isso é inconsciente, não é algo que nós queremos, é algo inconsciente. Do que eu estou falando? Eu começo chamando a sua atenção para a salvação. A salvação em Cristo Jesus. Eu queria despertar a sua atenção para que você possa entender o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Essa história, que às vezes parece uma história, que é uma história escrita com a letra inicial, que para muitos é uma história. Por que começa com a letra E? A história, para muitos, tem um entendimento que é uma história falsa. Quando eu começo com a letra H, eu estou falando de uma história, que é uma história verdadeira. A palavra do Senhor, ela é uma história verdadeira. Ela nos aponta para o alfa e para o ômega. Ela nos aponta para o princípio e o fim. Em todo o tempo, ela nos coloca em uma posição de conhecimento de uma história real. Você precisa saber de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. O ponto importante é, pastor, eu vivo nesta terra, eu vou viver de uma forma lunática ou vou viver esta terra sabendo para onde eu vou? É claro que se eu perguntar para você, você tem a consciência para onde você vai. Agora, pelas circunstâncias da vida, esse tema, ele acaba sendo esquecido. O que, pastor? Eu vou ser arrebatado. Você não entendeu, está vendo? Como é uma coisa muito rápida, objetivo. É muito rápido e objetivo. E você ficou olhando para mim, porque o que acontece aqui no texto, que eu acabei de ler, versículo 8, que diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor o dia é como um dia como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Agora o versículo 10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão.
Pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando do arrebatamento. Quem quer morar no céu? Quem vai morar no céu? Então, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Se você não prestar atenção no que eu estou falando, se você não se ligar naquilo que eu estou falando, é como se fosse um piscar de olhos. O que o senhor está falando, pastor? É assim mesmo. Quando um ladrão, quando a palavra de Deus fala que ele virá como ladrão, é que ele virá de repente. Você não espera. Você não está esperando. É sobre isso que eu quero falar. Você não está esperando e, de repente, o Senhor vai aparecer e vai levar a sua igreja. Você está preparado? Você não precisa me responder. Você está preparado? Entenda uma coisa, pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando que a qualquer momento a trombeta vai soar. De novo, eu vou repetir. A qualquer momento, a trombeta vai soar. E você tem que estar atento para ouvir a trombeta soar. Porque a qualquer momento, Jesus vai aparecer e vai levar a tua igreja. Maravilha de Deus. Agora eu peço muito a sua atenção. Espera que eu vou chegar lá. Segura aí que eu vou chegar lá. Isso, é nesse ponto aí. Agora eu consegui enxergar. O ponto que está ali, olha. A principal lição do 2 Pedro, versículo 3, que é aparente demorado de volta de Cristo, que demora da volta de Cristo, não é esquecimento, mas uma prova da paciência de Deus, que oferece tempo para que todos cheguem ao arrependimento. O primeiro ponto que eu vejo, que não está aí nesse ponto, o primeiro ponto que eu vejo nesse livro é: o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente. Diferente do meu tempo, diferente do seu tempo. A palavra começa dizendo que para Deus, se um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então não é no seu tempo. Muitas pessoas acham que Jesus vai vir amanhã. Outros dizem que Jesus vai vir daqui 2 dias. Outros dizem que Jesus vai vir daqui 1 ano. Outros dizem que Jesus vai vir daqui 10 anos. Nós não temos como mensurar e nem calcular o dia que Jesus vai vir. Então, o primeiro ponto que eu vejo, o tempo de Deus é diferente. Ele não disse para a gente qual é a hora e qual é o momento. Então, nesse item aqui, eu já quero chamar a sua atenção para que você comece a se preocupar somente com a sua salvação. Porque nós nos preocupamos sempre com aquilo que nós vamos fazer. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos. Quando ele fala que nós não devemos andar ansiosos, é porque o dia de amanhã já está nas mãos dele. Mas, pastor, é muito difícil. Sim, nós somos seres humanos. Fique tranquilo. Ah, mas é muito difícil eu ficar tranquilo. Aguarda o tempo, porque no tempo certo, tudo vai acontecer na sua vida. O segundo ponto que eu aprendo aqui no livro de Pedro, no 2 Pedro, é a paciência como oportunidade. Entenda uma coisa, Rafael. Entenda uma coisa, Mila. O tempo que nós estamos tendo é um tempo que Deus está nos dando para que eu e você possamos nos consertar para ter a oportunidade de ir morar no céu. Ah, meu Deus, eu já ouço falar, Bia, há muito tempo que Jesus vai voltar. Isaac, eu já ouço desde o meu pai, desde o meu avô, desde o meu bisavô, falar que Jesus vai voltar. Igreja, se Jesus disse que vai voltar, ele vai voltar. Agora, você precisa saber se você quer morar no céu. Eu vou trazer aqui uma ilustração para você bem clara.
Eu não estou dizendo que você não vai viver a sua vida aqui na terra. Eu não estou dizendo que você não vai ter as suas bênçãos aqui na terra. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu só quero chamar a sua atenção. A sua vida é passageira nesta terra. A sua vida real é lá no céu. Terceiro ponto que eu aprendo aqui, pastor Maurício. O dia do Senhor virá como um ladrão. Vai ser de repente. A qualquer momento, a trombeta vai soar. Se eu fosse a Lídia, eu já estaria fazendo o som da trombeta. Se eu fosse os músicos, sabe, Bruno? Eu já estaria sentado aqui e fazendo um som para justamente a igreja entender que a trombeta vai soar a qualquer momento. E a qualquer momento, a igreja vai ser arrebatada. Se você quer bater palmas, pode bater. Exalte ao Senhor. O dia do Senhor virá como um ladrão. É a qualquer momento, a qualquer hora, a trombeta vai soar. Quarto ponto que eu aprendo nesta lição, chamado a santidade e vigilância. Para quê, pastor? Você tem que estar atento. Você vai aprender algumas coisas aqui hoje. Você tem que estar atento a tudo que você está fazendo, a tudo que você está falando, com quem você está andando. É, pastor, com todo mundo, é com tudo que você está fazendo. Porque você tem que estar em santidade, em vigilância. Pastor, eu não consigo ser santo 100%, eu não falei sobre isso. Eu estou falando que você precisa estar tentando andar santo. Você precisa andar em vigilância. Por quê? Porque a graça do Senhor vai te alcançar de uma tal forma que você vai ter condições de ouvir a trombeta tocar. Eu vou morar no céu. Vira para o seu irmão e fala: eu vou morar no céu. O quinto ponto que eu aprendo nessa lição aqui, que nós acabamos de ler, é o crescimento contínuo. O capítulo encerra com a exortação final de crescer na graça e no conhecimento. Não tem como você estar preparado para ouvir a trombeta tocar, se você não crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, foram 3 horas de estudo. Eu tentando entender o que eu estava montando para explicar e trazer para a igreja. E quando eu estava, olha, eu digo para os irmãos, que foi um momento que Deus falou comigo, Ele falou assim, fala sobre isso. Eu falei, Senhor, Bruno, vou te falar uma coisa. Tinha algumas coisas que eu via o meu avô falar, e eu não acreditava muito, porque ele falava que tinha coisas que Deus só falava com o pastor. E eu não acreditava naquilo. E eu digo para você, tem coisas que Deus só fala com o pastor. E tem hora que ele fala, sai de onde você está, vai para o teu quarto e vai estudar, porque você precisa alimentar a igreja. Não tem como você estar preparado para ouvir a trombeta tocar. Minha irmã, preste bem atenção. O que eu estou falando para você, para sua família aí. Pastor, do que você está falando? Você tem que estar preparado para morar no céu. Mas para que você entenda todas as suas regras, você precisa crescer na graça e no conhecimento, estudando a palavra de Deus. É onde tem as instruções. É onde tem as instruções reais para uma vida eterna. Agora, por que eu devo me preocupar com a volta de Jesus? Aí olha lá, Jesus Cristo está voltando, se prepara, ó igreja. Fala comigo, 1, 2, 3. Mais forte. 1, 2, 3. Jesus Cristo está voltando. Se prepara, ó igreja. Vai para o próximo ponto aí.
Nós precisamos entender, pode passar. Nós precisamos entender alguns pontos importantes. Para eu entender para onde eu estou indo, eu tenho que entender que também para onde eu posso ir. Pastor, que palavra dura é essa? Que lição dura é essa? Você já ouviu falar de dois caminhos? Existe o caminho do céu e existe o caminho do inferno. Eu comecei aqui falando sobre a história com H e a história com E. E eu continuo ligado na história com H. Entenda, existe o céu e existe o inferno. Repara, o lago de fogo e enxofre é real. Existe, é real. É a imagem mais comum no livro de Apocalipse, que aparece constantemente. O lago de fogo e enxofre. Pode passar para o próximo. É exatamente, volta. É exatamente isso. O lago de fogo e enxofre. Pessoas que vão morar no inferno. Pastor, que história é essa? É para chocar. Pessoas que estão hoje participando desse carnaval, participando dessa folia, dessa falsa alegria. Sinto em dizer, se não se consertar, elas vão parar no lago de fogo e enxofre. Estão brincando com o nome de Jesus. Estão brincando com as coisas de Jesus. Agora, pasme, tem pessoas que se dizem cristãs, estão lá dizendo que o Espírito Santo mandou. Eu não acredito nesse Espírito Santo, não. O Espírito Santo que eu creio, ele continua santo. Ele não mudou. Ele continua santo. Ele não se mistura. Ele não se mistura. Em nenhum momento ele se mistura. Ele continua santo. Pode passar para o próximo. Tormenta eterno e consciente. Separação de Deus. Isso aí é constante. A pessoa ela fica atormentada. Aonde? No inferno. Pastor, do que o senhor está falando? Existe. O inferno é real. Lago de fogo existe, é real. Eternamente você vai morrer espiritualmente, morrer na carne, morrer em tudo que você imagina. Vai viver atormentado pro resto da vida. Por quê, pastor? Se você não entrar nas regras, sinto em dizer, o lago de fogo e de enxofre, a separação de Deus vai acontecer. Eu não posso ser leviano e não chamar a sua atenção. Pode passar. Trevas e angústias. Pastor, o senhor está me chocando. É. Se não for para o céu, vai para o inferno. Não existe outro meio termo. É céu ou inferno. Só que as pessoas acham que o inferno é história com E. As pessoas acham que o lago de fogo é uma história com E. Mas eu venho dizer para você, o lago de fogo é escrito com uma história com H. Aquilo é real, aquilo não é mentira. Eu não vou morar no inferno, eu vou morar no céu. Ele mandará, infelizmente, pessoas acabam escolhendo viver em trevas, viver em angústias. Agora, pasme. Quando você olha para o carnaval, está muito claro que eles vão para o inferno.
Agora, quando muitas pessoas estão dentro da igreja, escondido, atrás de uma capa, atrás de uma hipocrisia. Ei, estou chamando sua atenção. Para quê, pastor? Para que haja conserto. É difícil dar glória, mas para que haja conserto. Tem pessoas que andam em trevas, tem pessoas que andam em angústias nesse tempo, mas eu quero aqui te dizer que ainda neste tempo existe solução. Ainda neste tempo existe solução. Ainda nesta hora existe uma oportunidade. Ainda neste tempo, ei, Deus vai te dar uma oportunidade. Para quê? Para que você não viva em trevas e angústias constantes eternamente. Pode passar para o próximo. Lugar de julgamento. Olha aqui, olha o que diz. Não é um local governado por Satanás, mas sim um local de sua própria punição e de todos que rejeitam o plano da salvação. Engano seu, achar que o inferno é dominado por Satanás. Ele vai queimar junto. Ele vai queimar junto. Quando você se aprofunda no estudo, na graça e no conhecimento, você vai entender que ele vai ser jogado no lago de fogo, no enxofre. É exatamente desse jeito. As pessoas que rejeitam Jesus, vivam em pecado, vivem na luxúria, infelizmente vão ser jogadas no lago de fogo, no enxofre. Que palavra dura. Próximo slide. 8 pessoas que vão para o inferno. 8 pessoas que vão para o inferno. Eu tenho aqui, olha, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Ela deixa bem claro para a gente que 8 tipos de pessoas vão morar no inferno. Primeira pessoa, os covardes. Se você quiser confrontar com o que eu estou falando, você pode abrir a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. As primeiras pessoas que vão morar no inferno são os covardes. Pastor, do que o senhor está falando? Pessoas que não professam a sua fé. Eu não estou falando de covardia, porque você tem algum problema, não, estou falando de pessoas que negam a fé. Agem como covardes. Segunda pessoa que vai morar no inferno, fica aí a lição: os incrédulos. Pessoas que não acreditam em Jesus. Pessoas que não acreditam em Deus. Pessoas que não acreditam no Espírito Santo. Pessoas que não acreditam na Trindade. Pessoas que falam da boca para fora, mas não acreditam de verdade. Não acreditam na história com H. Eu estou falando dos incrédulos. Terceiras pessoas que vão morar no inferno. Os depravados. Pastor, que palavra dura é essa? Se você vê um depravado, vê uma depravada, está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Não vai morar no céu, vai morar no inferno. Não queria trazer essa mensagem hoje, igreja, mas Deus me impulsionou a trazer essa mensagem. Quer ver só? Outras pessoas que vão morar no inferno, os assassinos. Os assassinos vão morar no inferno. Matou, não importa o motivo, os assassinos vão morar no inferno. Pastor, peraí, e a graça? E o arrependimento? Esse é outro tema. A pessoa que se arrepende, a pessoa que é alcançada pela graça, o momento é agora. O tempo é agora. Agora é o momento de você se arrepender. Você está no tempo de se arrepender. Você tem o tempo agora de se consertar. E você será alcançado pela misericórdia.
Outras pessoas que não vão morar no céu, vão morar no inferno. Os que cometeram, ou os que cometem imoralidade sexual. O que a gente está vendo aí fora? Imoralidades e mais imoralidades. Mas pastor, do que o senhor está falando? Eu falo com muito temor e com muito tremor. E muitas vezes nos nossos meios, pessoas com cara de santo estão vivendo, cometendo imoralidade sexual. A palavra do Senhor diz que essas pessoas vão morar no inferno. Os que praticam feitiçaria vão morar no inferno. Pastor, que palavra dura. Infelizmente tem pessoas no nosso meio que procura macumbeiro, procura cartomante. Ei, agora pasme o que eu vou dizer. Infelizmente tem pessoas que procuram até pessoas que se intitulam de Deus e colocam ali como se fosse uma pessoa que vai dizer o que vai acontecer e como vai acontecer. A palavra de Deus diz que quem pratica feitiçaria vai morar no inferno. E as últimas pessoas que a Bíblia fala aqui, que vão morar no inferno, pastor Maurício, os idólatras e os mentirosos. Os idólatras e os mentirosos. São pessoas que vão morar no inferno. A palavra diz que esta é a segunda morte. Agora passa para o próximo. Passa para o próximo aí, veja. Veja o mapa aí que eu coloquei. Eu não sei se você vai conseguir ver. Repare, nós estamos exatamente aqui, olha, na época da igreja. Nós já passamos por todas essas etapas. Nós estamos exatamente aqui nesse momento aqui, ó. Esse momento é o que nós temos a condição da graça. Esse é o momento que nós temos a oportunidade de receber a bênção, de receber o perdão. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está passando, mas eu vim dizer para você, o seu tempo é agora. A tua hora é agora. A tua hora é agora. É aqui exatamente, nesse tempo que você vai receber a graça, que você vai receber o perdão, que você vai receber assim, toda a graça que vem do Senhor Jesus. Se você se arrepender, a graça vai te alcançar. Pastor, e o que acontece? Exatamente nesse tempo, se você não morrer antes, você pode ser alcançado pelo arrebatamento. Quem quer ser arrebatado aqui? Quem quer ir morar no céu? Quem quer ir morar no céu? Quem quer ouvir o som da trombeta? Cadê a trombeta? Essa trombeta está muito light. Essa trombeta está muito light. Eu quero ouvir um som de trombeta, algo forte. Algo que a igreja vai se despertar. Algo que a igreja vai ouvir. Não um som de guitarra pesado, algo forte, que a igreja vai entender que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está quase que em pé no trono. Jesus, ei, se eu fosse você, ficava de pé. Eu começava a glorificar o nome do Senhor. Porque aqui ninguém vai morar no inferno. Aqui todos nós vamos morar no céu. Vamos morar no céu. Vamos morar no céu. Segura. Ali está exatamente o cenário e o tempo que nós estamos vivendo. Se você morrer hoje, você tem que estar preparado. Agora você pode passar pelo arrebatamento. Você pode ouvir a trombeta. Pastor, do que o senhor está falando? Depois que morrer não tem mais chance. A vida é essa. Não tem mais chance. Essa é a nossa oportunidade de aceitar Jesus, de andar com Jesus, de se arrepender. A hora é essa.
A oportunidade é essa. Cadê a trombeta? Cadê a trombeta? A hora é essa. A hora é essa. Agora preste atenção. Passa para o próximo slide. Por que devo morar no céu? Por que devo me preparar para morar no céu? Pode passar para o próximo. Principais características do céu na Bíblia. Preste bem atenção. Deixa eu ler aqui, segura aí. Porque o céu é a morada física e espiritual de Deus. Em um lugar real de paz, alegria eterna e adoração. Livre de dor, morte ou pecado. Descrito como na casa do Pai. Uma cidade santa, onde o céu é o destino dos salvos. Onde habitarão com corpos glorificados e imortais. Desfrutando da presença de Jesus. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Oh. Pode passar. A habitação de Deus é algo celestial. É algo bonito. Eu não sei você, mas eu quero subir essa escada. Eu não sei você, mas eu quero subir essa escada. Eu não sei você, mas eu quero subir essa escada. Ei! Eu não sei você, mas eu quero morar nas mansões celestiais. Eu vou morar nas mansões celestiais. Vem comigo, vem comigo. O próximo. Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Eu não sei você, mas eu quero andar nessas ruas. Ah, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero pisar na mansão celestial. Eu quero andar nesta cidade. Eu quero atravessar o céu. Eu quero estar lá bem juntinho de Jesus. Bem juntinho de Jesus. Já pode vir para cá, Sabrina. Pastor, por quê, pastor? Passa para a próxima, vem comigo. Lá você terá ausência de sofrimento. Lá você terá ausência da dor. Lá você terá ausência do choro. Ah, lá você não vai ter mais dor. Lá aquilo que está te machucando não vai te machucar. Ausência de sofrimento. Anjos para um lado, anjos para o outro. Todos dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você está comigo. Eu não sei se você está entendendo. Lá você não vai chorar. Cadê o dom, mano? Cadê o dom? Ausência do sofrimento. Eu não sei você, mas eu quero entrar nas mansões celestiais. Não haverá mais morte. Não haverá mais choro. Não haverá mais dor. Não haverá mais fome. Não haverá mais sede. Não haverá mais pecado. Ei, eu vou chamar aqui a sua atenção. Lá não vai ter casa com teto furado. Espera aí. Lá não vai ter casa com geladeira quebrada. Lá não vai ter geladeira vazia. Eu vou trazer para nossa ilusão aqui, ó. Lá não vai ter ninguém que vai andar de ônibus. Nós vamos voar. Ei, você está entendendo? Nós vamos voar. Ei, nós vamos voar. Pastor, que história é essa? É história com H. É história com H. Passa para o próximo. Por que você está falando disso? Porque lá você vai ter um corpo glorificado. É um corpo glorificado. É um corpo glorificado. É um corpo glorificado.
Passa para o próximo. O que vai ter lá, pastor? Lá você vai cantar num grande coral. Você vai cantar num grande coral. Você vai cantar num grande coral. Você vai cantar. Lá vai ser um momento de adoração, somente de adoração e servir a Deus.